Nossa saudação aos nossos amigos internautas. Estamos iniciando mais um programa Verdades Bíblicas. Estaremos aqui levando a palavra de Deus, os ensinamentos, as orientações que o nosso Deus nos deixou na Bíblia Sagrada. Hoje com a gente aqui acompanhando a nossa programação, fazendo o programa juntamente conosco, os senhores Jair Flores e Michael Kaminski, ambos da Igreja Adventista do bairro Ouro Preto, aqui de Carazinho. A saudação, então, do amigo Jair. Desejo a todos os nossos amigos que nos acompanham um feliz restante de dia. E trago aqui o abraço da Igreja de Ouro Preto e que Deus abençoe cada um que nos assiste, que nos escuta onde estiver. Michael, seu cumprimento aos nossos ouvintes. Uma boa noite a todos e convido que sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos aprender um pouco mais aí sobre a segunda vinda de Jesus, que é um tema que é chamado na Bíblia de bendita esperança, né? Então que nós tenhamos aí uma boa reflexão sobre isso. É o que todos estamos esperando. Também o seu Aldo Pimentel, que é o nosso técnico de áudio e vídeo aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Bom, nós sabemos que o nosso Deus, o desejo dele é que voltemos para junto dele. Ele nos deixou todas as condições e nós é que vamos escolher se realmente o queremos, o nosso futuro eterno, para voltarmos para junto de Deus. Ele nos oferece todas as condições para termos sucesso espiritual em nossas vidas, provando sermos merecedores da graça da salvação, que nos foi dada pela morte de Jesus na cruz, sendo que para isso nos deixou as suas orientações na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual da salvação, onde encontramos a história da humanidade e as profecias de muitos fatos que já aconteceram, como, por exemplo, a vinda de Jesus à Terra para nos salvar, registrada essa profecia em todo o capítulo 53 do livro de Isaías. E outras profecias que estão acontecendo e que ainda acontecerão. Então, Deus nos deixou todas as condições. Sempre digo que a Bíblia é o manual do ser humano. Quando a gente compra uma televisão, uma geladeira, um automóvel, recebemos um manual. E Deus criou o homem. Tudo o que aconteceu até a vinda e após a vinda de Jesus fez com que tivéssemos em mãos este manual para nos orientar na vida. Ali nós encontramos tudo o que precisamos para nos guiar nesta vida e termos a possibilidade de voltarmos para junto do nosso Deus. Então, um assunto interessante, eu gostaria que os amigos também falassem sobre esta possibilidade, este aguardo da vinda de Jesus. É interessante nós lembrar que quando Jesus subiu ao céu, ele fez essa promessa. E não foi em vão, os discípulos estavam olhando para o céu quando desceu 2 varões vestidos de branco e perguntaram a esses discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? E aí esses anjos, esses varões de branco disseram: o mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma que ele subiu, ele voltará para lhes levar ao céu. Então, a gente tem bem claro, através dessa passagem bíblica, de que esse Cristo Jesus voltará para nos buscar. E existem na palavra de Deus cerca de 1.500 referências, profecias, dizendo que Jesus irá retornar, ele iria voltar a essa terra. A mais conhecida delas, acredito eu, que é João 14, do 1 ao 3, que lá ele diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando preparar-vos lugar, voltarei, para que onde eu estejais vós também. Então, essa é uma bendita esperança que nós temos aí, que se todas as outras profecias se cumpriram,
por que essa promessa que ele fez não vai se cumprir? Então é a nossa esperança que para esse mundo que está hoje aí tão atribulado. Exatamente. E parece-me que na sequência, no livro de Atos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, quando aconteceu a ascensão de Jesus, que lá também é descrita, a subida de Cristo, 2 varões vestidos de branco, anjos, também deixaram aos discípulos a promessa da volta do Salvador, lá em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, que diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. É muito interessante essa passagem, porque ela nos dá confiança de que esse Cristo Jesus voltará. Ele não nos deixará aqui à mercê das coisas desse mundo ou nesse mundo para sempre. Mas nós temos a convicção e confiamos na promessa bíblica de que Cristo Jesus virá outra vez. E a Bíblia é certa em dizer que será um evento literal e que o principal característica desse evento é que não vai ser secretamente. De acordo com Mateus 24, 27, compara a volta de Jesus como um relâmpago que cruza o céu. Então, um relâmpago, a gente sabe que quem está na rua, quem está, todo olho vê. Então é um evento que vai ser literal e visível por todos. Justamente. E nós temos a oração que Jesus fez, né, pelos seus discípulos, pelos apóstolos, a oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do livro de João. Vejamos aqui, capítulo 17 do livro de João, no versículo número 24. 17 e 24, quando Jesus, orando a Deus, ele disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então a gente vê aí, neste versículo 24 do capítulo 17 de João, que Jesus pediu ao Pai na sua oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Pedido de Jesus a Deus, lógico que após a sua volta a gente possa então ir para junto dele, para junto de Deus, né? Receber a nossa recompensa no juízo, né? A gente sabe que, por exemplo, lá em no Salmo número o 24 e não, é o Salmo 96, capítulo 13. Isso, Salmo 96, capítulo 13 diz: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então Jesus pede ao Pai que nos dê a possibilidade de ir para junto dele, onde ele estiver, mas a gente deve passar por um julgamento, logicamente provando que somos merecedores desta salvação. É interessante ver aqui ainda em Mateus capítulo 16, versículo 27, complementando o que o Vargas comentou, que nos diz assim: ó, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
teremos sim recompensa. E cabe a nós decidir de que lado nós vamos estar. Que recompensa é essa que vamos receber? Das mãos de Deus ou a recompensa que nos trará prejuízo eterno ou para sempre? Mas então, você está dizendo que existem aí dois grupos. Exatamente. Não é mesmo? Que alguns irão ficar alegres com a volta de Jesus e outros não vão suportar ver essa glória de Deus. Que aí no livro de Isaías 25, Isaías 25:9, tem uma passagem que fala exatamente o seguinte. Lá diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então que esse é o nosso desejo, para que todos possam dizer naquele dia: eis aquele a quem nós aguardávamos. Que essa possa ser a nossa bendita esperança. E nós temos, às vezes, pessoas fazendo cálculos da volta de Jesus, de quando será, como será, até falando coisas que não existem na Bíblia, tentando orientar as pessoas de uma maneira, digamos assim, dentro do seu pensamento cada um. Mas não é, nós temos que seguir a Bíblia. Porque lá em Mateus capítulo 24, 36 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E por não sabermos o dia da vinda de Jesus, o que ele nos orienta a fazer? Isso está lá em Mateus capítulo 24 também, no versículo 42, que diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que é vigiar? Vigiar é vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Até eu estava lendo um livro de uma denominação religiosa que eles creem, mas não está na Bíblia, não sei de onde que eles tiraram isso, que os 1000 anos entre a salvação após a salvação dos bons, daqueles que irão para junto de Jesus, esse prazo de 1000 anos é um tempo para que as pessoas que não foram salvas se reabilitem, se regenerem. Mas isso aí não tem lógica. Não tem lógica mesmo, porque a salvação... Então, muita gente pode dizer: vou fazer de tudo na vida, vou viver como eu quero, fazer de tudo, e depois tenho 1000 anos depois da volta de Jesus para me regenerar, né? Então, eu acho que isso aí não tem lógica, né, Jair? Não tem mesmo. Quando eu era criança, eu ouvi falar sobre isso e sempre ficava pensando, né? Como vai ser esse acontecimento. Depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, conhecer, eu percebi que aquilo que eu aprendi quando criança não era real. Que a palavra de Deus me traz outro ensinamento, né? E não só para mim, para todas as pessoas que procurarem saber, vão perceber que a verdade sobre a volta de Jesus nós só encontramos na palavra de Deus. Mas assim, Jesus, ele não nos deixou também sem orientação. Ele não nos deixou às cegas em relação ao evento da segunda vinda. Porque lá em Mateus 24, versículo 13 em diante, ali os discípulos o questionaram: mas Senhor, nos dize qual será o sinal da tua vinda para o fim do mundo. E lá ele diz o seguinte, Mateus 24, 3. Olha só. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda
E na consumação do século, então Jesus lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de quê? De guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, prestem atenção, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí, olha só que interessante, eu fui buscar a tabela de terremotos nesse mundo. E descobri que na década de 1900 a 1909 teve 141 abalos sísmicos, ou seja, 141 terremotos. De 1910 a 1919 foi subindo gradativamente. 154 na década seguinte, 321, depois 358, na década de 40 a 49, 347, e de 1960 a 1969 já quase que triplicou. 1.205 terremotos ao ano. E isso vem subindo a cada dia. Atualmente, que existe uma escala chamada escala Richter, que mede a intensidade desses tremores, de 2,5 graus, diariamente são aproximadamente 100 terremotos por dia. Será que Deus não está querendo nos dizer alguma coisa com isso? É exatamente isso. Não podemos calcular, digamos que essa sua pesquisa é muito interessante, muito mesmo, para que as pessoas tomem conhecimento, que muitos dizem, não, mas antigamente havia muito mais terremotos que não eram registrados, até por a tecnologia hoje em dia dá mais condições. Mas esses terremotos que você citou aí, essas datas, essas quantidades são importantes porque houve um crescimento em décadas, um crescimento muito grande e é um dos sinais que estão acontecendo. Não que por isso vamos se prever, aconteceram tantos terremotos, daqui a tanto tempo vão acontecer tantos, aí vem Jesus. Não é. Isso tudo é uma série de coisas que acontecem, como nação contra nação, guerra de reino contra reino, e tudo que está acontecendo no nosso mundo, coisas horríveis, como estamos vendo agora lá na Síria, que está acontecendo com aquela mortandade de inocentes. Isso tudo faz parte dos sinais da volta de Jesus. E nós sabemos que não vai demorar muito. Queremos que não demore mesmo, né, que aconteça logo a volta de Jesus e queira Deus estejamos preparados, merecedores para sermos levados com Ele para as mansões celestiais, lá para a salvação, para o céu e depois a nova Jerusalém. Bom, o nosso programa Verdades Bíblicas vai ficando por aqui, agradecemos a companhia de todos e teremos uma sequência desse assunto num próximo programa para todos os nossos amigos. Nós nos despedimos, igualmente também o amigo Jair. Eu desejo a todos que nos acompanharam um restante de dia na paz de Cristo Jesus e deixo aqui o nosso abraço e o convite que você continue a nos acompanhar nos próximos programas. Michael. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e que possamos um dia nos encontrar nos céus. Obrigado também ao senhor Aldo Pimentel, nosso técnico de áudio e vídeo aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Queremos encerrar com a pequena oração, Jair. Eterno Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre a tua palavra. E queremos pedir-lhe que a cada dia torne viva no nosso coração essa esperança e a certeza de que vai voltar para nos levar a um lar eterno, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, onde as lágrimas jamais existirão. Por isso pedimos, abraça-nos e conduze-nos para este caminho. Amém. Amém. Então, no próximo sábado, amigos, teremos a sequência deste assunto,
a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo na terra. A todos, muito obrigado. Até o próximo domingo com verdades bíblicas falando, dando sequência a este assunto importantíssimo, a volta de Jesus. Nosso abraço a todos e fiquem com Deus.